Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês, envolvendo aí a parte de progressão aritmética, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba. A nossa média, chegamos aí aos 47.400 inscritos, tá? Lembrando que o nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer dois casos, um com botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui, tá bom? A questão parece muito uma questão de física, né? Mas na verdade ela é uma questão de matemática. Então a gente vai entender isso a partir daqui, ó. Quando ele diz assim: qualquer dispositivo que resiste à passagem de corrente elétrica em um circuito é chamado de resistor. Essa resistência pode ser medida em ohm, cujo símbolo é a letra grega, não é? Ômega. Admitiremos sempre medidas positivas para as resistências. As principais finalidades de um resistor são transformar energia elétrica em energia térmica, como no chuveiro e na lâmpada, ou limitar a corrente elétrica, tá? Evitando curtos circuitos, como dos resistores fusíveis. Dos estudos de física, sabemos que em uma associação em série de N resistores, nós não sabemos, né, o número de resistores, com resistências iguais a R1, R2, R3 até Rn, respectivamente, a resistência equivale, a REC, né, é dada por a soma de todas as resistências. Em um circuito, N resistores estão ligados em série e suas respectivas resistências, medidas em ohm, estão em progressão aritmética, né, de razão 20. Então eu já posso ir anotando isso aqui. A razão é de 20, tá? E o primeiro termo, ou seja, o A1, ele diz aqui igual a quanto? Igual a 100. Então o A2 seria 120, o A3 seria 140 e assim por diante. Sabendo que a resistência é equivalente, ou seja, a REC, né? A resistência equivalente, vai ser de 3.600 ohms. Lembrando que, como é em série, a soma, né, desses termos. Então, a resistência equivalente aqui, ela está na posição de ser a soma de N resistores. Por quê? Porque quando eles estão em série, é só somar. Então, na verdade, a soma de todos os resistores, que é a resistência equivalente, vai ser 3.600 ohms, ou seja, o SN, até porque nós não sabemos o valor de N. Tá bom? Então, nós temos tudo isso aqui. A pergunta é: calcula o número N de resistores. Então, qual é a fórmula que nós temos para a soma? SN é igual a 1 mais AN vezes R. Tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 2. Vamos ver o que é que dá para fazer aqui. A soma de todas as resistências, né? Que a resistência equivalente é 3.600. Igual. Quem é o A1? O A1 vale 100 mais o AN. Nós não temos o AN. A razão vale 20. Tudo isso dividido por quem? Deixa eu anotar o 20, né? Não anotei o 20 aqui. A razão é de 20, tudo isso dividido por 2. Muito bem. O que é que acontece? Esse 2 que está dividindo passa para cá o quê? Multiplicando. Então você passa a ter que vai ficar então 3.600 vezes 2 vai dar 7.200 igual a 100 mais AN multiplicado por 20. É claro que você sabe que esse 20 aqui ele vai estar multiplicando tanto o 100 quanto o AN. Não é? Então, nós podemos reescrever isso aqui assim: 7.200 igual a quanto? 100 vezes 20 dá 2.000 mais 20 AN. Esse 2.000 está positivo e negativo, então fica 7.200 menos 2.000 igual a 20
AN. Então, quando você fizer 7.200 menos 2.000, você tem 5.200. 5.200 igual a 20 AN. De forma que esse 20 está multiplicando, passa a dividir. Então, você tem que AN fica sendo igual a 5.200 dividido por 20. Logo, você tem que o AN, você já pode cancelar isso aqui, tá certo? Fica 5.200 dividido por 20, nesse caso 520 dividido por 2 vai dar 260. Ficou 260 o enésimo termo, mas eu não quero o enésimo termo, eu quero a quantidade de resistores, que é o valor de N. Então, reescrevendo isso, nós sabemos que a fórmula geral seria AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o AN? O AN é 260. O A1 quem é? 100 mais N menos 1 vezes quem é a razão? 20. Então, ficou aqui, ó. 260 é igual a 100, mais, vou fazer o famoso chuveirinho aqui, ó. Você passa a ter 20N menos 20. Então, você tem 260 igual 100 menos 20, dá 80. 80 mais 20N, porque não pode somar número com letras, né? O 80 está positivo, vem para cá o quê? Negativo. Então, fica 260 menos 80 igual a 20N. Então, 260 menos 80 dá 180. Igual a 20N. Logo, você tem que N é igual a 180 dividido por 20. E 180 por 20 vai dar exatamente 9. Então, na verdade, você tem 9 resistores aí para dar essa quantia. Tá? Lembrando que essa associação de resistores ela está em série e ela é representada por uma PA. Então, à medida que vai montando os novos resistores, é sempre com a razão de 20. Então, vai sempre aumentando em 20 ohms. Né? Lembrando que começou com 100, depois próximo seria 120, depois 140, depois 160, até chegar ao valor de 3.600. Isso demoraria bastante. Então, fazendo pela fórmula é até melhor. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!